E agora já está. Havia aqui alguma dificuldade no som, mas já foi ultrapassada. Glória a Deus. Vamos falar sobre a área financeira. Vamos ver o que é que Deus quer para nós. Sabem que é uma das áreas onde o diabo mais tenta atacar, que é uma das áreas onde a nossa lógica mais funciona. 2 Coríntios 9:6. É nas áreas onde nós utilizamos mais matemática, porque nós pensamos assim, bem, se eu tirar tanto, depois não vai chegar. Nos esquecemos muitas vezes de Deus. Porque é Ele que faz tudo operar, é Ele que faz tudo acontecer. Nós vivemos muitas das vezes mais na vida material do que na vida espiritual. Acreditamos muitas das vezes mais no que é físico, no que é possível, do que no que é impossível vindo da parte de Deus para nós. À medida que caminhamos com Deus, Deus nos vai mostrando que a nossa confiança nele abre portas que antes estavam completamente fechadas para nós. Fechadas porque nós próprios as fechamos, porque nós acreditamos que é de uma determinada forma. Então, mas como é que vai vir o dinheiro? De onde é que vai vir o dinheiro? Como é que vai ser? E Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Tudo o resto vos será acrescentado. Nos esquecemos do poder dele, das capacidades de Deus que pode fazer. 2 Coríntios 9:6 diz, e digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará, o que semeia abundância, em abundância se fará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, falhou, deu aos pobres, e a sua justiça permaneceu para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Antes de que eu continue, eu quero vos dizer uma coisa. Este versículo, 2 Coríntios 9:10, é impressionante. Aquele que dá semente ao que semeia. Você já reparou, o agricultor tem a semente na mão e está na mão dele semear ou não semear? Ele pode dizer, não, eu vou guardar estas sementes para mais tarde. Ou vou guardar estas sementes para poder comer. O que é que vai acontecer? Ele não vai semear, não vai ser multiplicado e ele não vai receber essa multiplicação. Está na mão dele, assim como está na nossa mão. O que é que nós queremos fazer? O que é que desejamos fazer? Está na nossa mão. E Deus quer mesmo isso. Que esteja na nossa mão a decisão de fazer, dar ou não dar. Sabendo que antemão que Deus vai multiplicar a sementeira que fizer. Ele não vai multiplicar aquilo que não foi semeado. Você deve ou não o deve fazer, vai depender da sua fé, da sua confiança no próprio Deus. Não nas instituições, não naquilo, não nos subsídios, não nem em outras coisas, mas em Deus. Ele é que abre as portas. Então vamos semear em nome de Jesus. Por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és. Pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato
sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim, obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. E agradeço, meu Senhor. E agradeço, meu Senhor. Pai, nós te agradecemos podermos semear no teu reino e confiar em ti. Te agradecemos tudo o que tens multiplicado por nós, tudo o que nos tens dado, e sabemos que mais nos vais dar e mais nos vais abençoar, porque nós confiamos em ti. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, se faz favor. Glória a Deus. Hebreus 11:6. Vamos abrir Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Oh. 11:6. Eu quero falar sem fé, de fé. O título da mensagem é A Fé Mais Pura. A Fé Mais Pura. É o título da mensagem. Eu vou pedir aqui que olhem para mim, buscar o tablet para que é mais fácil. Está carregado. Ora, a fé mais pura, Hebreus 11:6. É impressionante aquilo que Deus pode fazer por nós. Quando eu falo da fé mais pura, eu falo da fé que nós temos inconscientemente. Muitas das vezes nós tentamos ter fé, trazendo a fé para um nível físico, para um nível intelectual, para um nível em que nós esforçamos por nós acreditarmos. Esse tipo de fé não funciona. O tipo de fé que funciona é aquela fé pura, aquela fé simples, aquela fé de uma criança, em que nós falamos para ela e ela acredita. É impressionante. Inclusive, você, não sei, eu tive e tenho 4 filhos, graças a Deus, e já tenho netos, e uma das coisas impressionantes é que se a gente diz qualquer coisa a eles nunca mais esquecem. Se a gente promete alguma coisa a eles, ouça, eles vão cobrar isso, eles vão andar atrás. Olha, tu disseste que íamos ali, tu disseste que ias fazer isto, tu disseste que ias fazer. É garantido. Porquê? Porque para eles a nossa palavra é uma. E para nós a palavra de Deus tem que ser uma só. Aquilo que Deus diz é o que é e acabou. Não importa o que o vento diz, o que as circunstâncias diz, o que tudo à nossa volta tenta soltar contra nós, o que Deus diz é o que vale. E este é um tipo de fé completamente pura. É um tipo de fé que acredita, não importa o que aconteça, não importa o que esteja a acontecer. Nós vemos aqui em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quem é que aqui acredita que Deus existe? Quem é que aqui acredita? Eu não estou a ver mãos no ar, só estou a ver os pés. Mãos no ar, quem é que acredita que Deus existe? Quem é que acredita? Glória a Deus, consegui que metessem todas as mãos no ar. Glória a Deus, depois de um esforço tremendo, consegui. Mas agora vem a outra parte do versículo.
Ora, sem fé é impossível agalhar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Glória a Deus que nós acreditamos que Deus existe. Glória a Deus. Mas que é galardoador daqueles que o buscam. É recompensador daqueles que o buscam. A Bíblia inglesa tem uma tradução feita à letra para o português que eu gosto muito. Galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Recompensador daqueles que o buscam constantemente, com diligência, com fervor. Glória a Deus. Você está a buscar a Deus. Você está mesmo a buscar a Deus. Ou você está a buscar a Deus. Você percebeu o que eu quis dizer, não percebeu? Eu lembro-me que eu recebi esta ilustração, não sei de alguém, mas imagino que você está no deserto. Ouça, no deserto o calor é tremendo. A sede aumenta não sei quantos por cento. Porquê? Porque você precisa ter, e de hidratar o seu corpo, você precisa de beber. Então busque a Deus como você estivesse no deserto à procura de um copo de água. Aí você está a buscar mesmo a Deus. Aí ele passa a ser o centro de tudo na sua vida. Já não é o seu emprego, já não é o seu trabalho, já não é a sua família, já não é seja o que for, Deus. Há pouco tempo eu passei por uma circunstância na minha vida que mais uma vez Deus me mostrou e mostrou-me porquê. Às vezes nós não entendemos certas coisas porque a vida nos leva a entender às vezes as coisas erradas. A fim que Deus cresça em nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Então, os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que amamos, fica para um lugar mais baixo. E acima de tudo, pomos a vontade de Deus, aquilo que Deus quer fazer, como quer fazer e da maneira que Ele quer. Por isso é que a Bíblia diz: humilhai-vos perante Deus, para que ao seu tempo Deus vos exalte. Por isso é que Paulo dizia: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto quer dizer que ele se anulou a ele próprio, buscando algo maior, a vontade de Deus na sua vida. E eu tive que passar por mais uma circunstância na minha vida para entender, não tem a ver com os meus desejos, os meus gostos, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu gosto, mas tem a ver com Deus. E então passamos para um nível diferente de andar com Deus. Em que já não nos preocupamos com tudo o que acontece à nossa volta, mas preocupamos em agradar a Deus e estar com Deus. Mas eu estou-vos a falar de fé. Uma fé, uma confiança em Deus extremamente grande. Em que nós não andamos pelo que sentimos, pelo que vemos, pelo que achamos, mas nos movemos porque acreditamos em. Este nível de fé é a fé mais pura que existe. É a fé que se compara a uma criança quando algum adulto lhe diz alguma coisa e ela acredita. Por isso é que Jesus diz: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porque elas creem de uma forma como nós adultos devíamos de crer e acreditar em Deus.
Entenda uma coisa, as coisas na nossa vida não vão acontecer porque nós merecemos. Eu passo-lhe a explicar que isso é completamente errado. As coisas vão acontecer na nossa vida porque Deus quer que aconteça. Porque foi vontade de Deus Jesus ir à cruz em nosso lugar e levar sobre ele toda a nossa enfermidade e toda a nossa dor e todas as nossas doenças e toda a pobreza levar sobre ele, para que pelas suas pisaduras nós fomos salvos e libertos. Nós já temos aquilo que temos direito, não porque merecemos, mas porque Deus assim o quis para as nossas vidas. Algo que é completamente diferente. Não é por merecimento. Não é porque você ora mais, não é porque... Não, é porque você crê. Crê que Deus vai cumprir a sua palavra na sua vida. Pelo amor que Deus lhe tem, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não quero dizer com isso que você deve ou não deve fazer boas obras. Ouça, as boas obras é uma consequência daquilo que nós somos, filhos de Deus. Consequentemente, nós fazemos coisas boas porque somos filhos de Deus. Mas para nos tornarmos filhos de Deus, aceitamos o que é que Jesus fez na cruz em nosso lugar. E por isso, nos fomos transformados em filhos, recebemos a autoridade de filhos, temos direito de filhos nesta terra. E temos que entender que o caminhar nesta terra não depende mais das circunstâncias, mas depende da nossa confiança, da nossa fé em Deus. Por favor, não olhe para o vento, não olhe para a tempestade e pense, agora não dá. Não faça isso. Não olhe para as circunstâncias e diga, não vai ser possível. Ouça, você tem Deus do seu lado. Se Deus é por si, quem pode ser contra si? Quem que se pode neste planeta levantar contra si? Se Deus é por si. Está lá escrito em Romanos 8:31. Se Deus é por si, quem se poderá levantar contra si? É impossível. Tal pessoa, tal circunstância prepara-se para cair. Nem o diabo pode. Entende? O que o diabo pode é nos tentar iludir, para fazer com que nós percamos a fé. Quando nós agarramos e, não, isto não vai dar, que nós justifiquemos. Havia um pastor, glória a Deus por ele, já partiu para o Senhor, em que ele dizia que se o diabo nos conseguir prender na lógica e na razão, nós não vamos conseguir ir a lado nenhum. Se alguém está doente e justifica a doença que tem, você está justificado na sua vida. É assim, porque teve que ser assim, por causa disto, daquilo e daquilo outro. Você justifica, e ouça, e eu sei que há justificações que são listas tremendamente grandes. Se você justifica isso e que acredita nisso, você não vai conseguir receber de Deus nada. Agora, se você acredita no que Deus diz, que Jesus morreu por si, para que você fosse curado, liberto e abençoado, então tudo muda. E já não passa a ser a lógica, as justificações que os médicos podem dar, as justificações que os cientistas, que o planeta possa dar, mas aquilo que Deus diz para as nossas vidas. E isso é que é a nossa verdade. Essa é que é a nossa confiança. Essa é que é o mais alto grau de fé. Confiar em Deus. Eu quero-vos levar a um homem que fez isso exatamente. Que entendeu a fé de uma forma impressionante. O próprio Jesus o disse. E vamos abrir em Mateus 8:6. Mateus 8:6. Quem é este homem? Este homem é um centurião. Este homem é alguém que
agarra e tem homens ao comando dele. Portanto, é um homem de guerra. É um homem que tem tropa ao seu dispor. Homens ao seu dispor. Mateus 8,6. Mas este homem tem algo que ele entendeu a fé. E como ele entendeu a fé, Jesus lhe declarou que ele tinha o mais alto grau de fé. Este homem é um centurião, é um comandante de tropa, alguém que tinha um criado que estava doente e que foi pedir a Jesus de ajuda. E vemos aqui o princípio dessa descrição em Mateus 8,6 e diz, e dizendo o Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e diga eu este vai, e ele vai, e diga o outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isso, e ele o faz. E agora veja a resposta de Jesus. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Oh, glória! O que é que este centurião sabia? Ele entendeu o reino de Deus. Entendeu que o reino de Deus se baseia em autoridade. Entendeu que uma palavra de Jesus era o bastante para o criado se levantar e ficar curado. Porque ele próprio tinha homens sob as suas ordens e falava e eles obedeciam. E assim neste planeta, neste reino dos céus, funciona da mesma forma. Tudo se baseia em autoridade. E a autoridade maior que existe é de Deus Pai, seguida de Jesus, nosso Senhor e Salvador. E é impressionante que o Pai deu a Jesus todo o planeta Terra. Mas Jesus faz a vontade do Pai. Por isso é que as nossas petições têm que ser feitas ao Pai em nome de Jesus. Tudo o que pedires, nós devemos pedir ao Pai, a Deus Pai, mas pedir em nome de alguém, em nome de Jesus, por aquilo que Jesus fez por nós. Ele foi a porta que nos abriu a nós acesso direto ao Pai. Esta autoridade foi entendida. A autoridade que tudo no planeta Terra se baseia sob autoridade. Tudo. Você não é por acaso que você tem polícia, você tem presidentes de Câmara, presidentes da República, primeiros-ministros. Não é por acaso que isso tudo existe. Existe a autoridade que é a vontade de Deus para que haja ordem. E essa autoridade deve ser obedecida. Paulo, próprio Pedro, escreve e diz que honrai ao rei. E, no entanto, o rei andava a matar cristãos. Mas, no entanto, ele dizia que era da vontade de Deus que honrassem ao rei. Você entende? A autoridade foi e é estabelecida na terra. Mas à medida que nós entendemos isso, entendemos a autoridade que nos foi concedida como filhos para poder mudarmos as nossas próprias circunstâncias, mudar o que nos está a acontecer a nós e não permitir que continue. Eu quero fazer entender que
Eu estou a falar de circunstâncias que afetam a si diretamente. Você não tem autoridade sobre a vida de outra pessoa. Se outra pessoa tem determinadas coisas, nós não podemos obrigar essa pessoa a nos dar essas coisas. Isso é completamente errado. Isso não é vontade de Deus. Isso é obrigar a outra pessoa a fazer o que nós queremos. E não é isso a vontade de Deus. As circunstâncias que se voltam contra nós, ou aquelas do qual nós estamos intervenientes, nós podemos orar a Deus para que sejam mudadas a nosso favor. E Deus fará o que lhe apraz, o que melhor ele acha que deve fazer. Muitas das vezes, não sendo o que é a nossa vontade. Aí é que nós temos que crucificar a nossa vontade. Por isso é que Jesus disse que cada um toma a sua cruz. Não é andar com uma cruz às costas. É toma a sua cruz, que é a vontade do Pai para as nossas vidas. Ele ficou maravilhado com esta fé. Mas nós temos que entender nas nossas vidas da mesma forma. Você está sujeito à autoridade que Deus criou sobre a sua vida. Você está sujeito sobre o seu chefe. Você está sujeito sobre o seu patrão. Você está sujeito sobre os seus pais. Você respeita os seus pais. Você está sujeito sob a autoridade criada, quer na igreja, quer fora da igreja. Você está sujeito. Você não critica. Muito cuidado com isso. Porque que eles criticaram, ficaram no deserto. Muito cuidado com isso. Mas se você está a fazer as coisas como deve ser, Deus está a reparar em si. Se você não estava a fazer, peça perdão e peça ajuda a Ele para mudar todas as circunstâncias na sua vida. E agora, use a autoridade que Deus lhe deu. Uma autoridade concedida-nos a nós no dia em que aceitámos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Uma autoridade que não imaginávamos que teríamos, mas que temos. E essa autoridade faz mudanças nas nossas vidas. Eu quero continuar a ler o que é que Jesus continuou a dizer. Vou voltar a repetir o versículo 10. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão e com Isaque e Jacó no reino dos céus. Filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, será feito, e na mesma hora seu criado sarou. Glória a Deus. Quantas e quantas vezes Deus não nos pergunta a nós: o que é que tu estás a querer? É o que vai acontecer. E você diz: mas eu não estou a crer em nada. Mas eu estou em dúvida. Você acha que vai acontecer alguma coisa? Mas aquilo que eu estou a pedir é impossível. Glória a Deus que você entrou no reino dos céus. Se você está a pedir algo a Deus que é impossível, você está a dizer: Senhor, tu podes. Tu és o Deus do impossível. Você atingiu um patamar que muitos poucos têm chegado até lá. Porque o que é impossível aos homens é possível para Deus. E eu quero que você entenda e compreenda, de uma vez por todas, o nosso Deus é grande e poderoso. E poderoso o suficiente para mudar tudo, mas eu digo tudo, no planeta Terra. De uma vez por todas, não nos vamos agarrar ao que é possível, mas vamos agarrar ao que é impossível, o que Deus molda, o que Deus faz. Porque se Deus olhasse para o planeta Terra e via que era sem forma e vazia,
e ele dissesse o mesmo que nós muitas vezes dizemos, não, não é possível. Atualmente o planeta Terra ainda era sem forma e vazia. Porque Deus não iria falar nunca, haja luz, haja separação, haja crescimento. Ele nunca iria dizer isso, porque ele próprio estava a duvidar. Se você tem dúvidas, por favor, busque mais a Deus. Não fale nada, busque a Deus. Leia mais sobre as passagens bíblicas. Leia o que é que Deus fez. Leia as bênçãos que Ele fez. Leia, por exemplo, eu queria vos falar sobre isso. Leia Daniel 3. Leia Daniel 6. Você vai ver o poder de Deus em atuação. Algo que era completamente impossível aconteceu. Eu quero que você agarre e se agarre a Deus como o seu copo d'água no deserto. Não se agarra às circunstâncias, não se agarra ao que está a acontecer, não se agarra ao que todos dizem, porque à sua volta toda a gente vai dizer o mesmo. E à medida que você caminha por fé, mais gente vai dizer o mesmo. Mais gente vai dizer que é impossível, mais gente vai dizer que não dá. Vai dizer, mas tu és maluco, mas como é que isso é possível? Literalmente, não conhecem o nosso Deus. Mas é importante saber, humilhai-vos perante a mão de Deus, na potente mão de Deus, que a seu tempo Ele os exaltará. Nós temos que entender que Deus é que tem a última palavra. É Ele que tem a última. E Ele se move na nossa fé, na nossa confiança nele. Naquilo que nós declaramos com a nossa boca e confiamos. Algo muda nas nossas vidas a partir do dia em que começamos a fazer confissões que acreditamos. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Glória a Deus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, eu não serei atingido. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Me basta. Você acredita que Deus o ama? Você acredita que Jesus morreu por si na cruz? Agora imagine estas circunstâncias, imagine que você está a andar na rua, está em casa, está em qualquer lugar. E Deus está consigo. Como é que o faria sentir? Hã? Ouça, eu me faria sentir o super-homem. Eu me faria sentir como nada é impossível. Mas eu lhe quero dizer uma coisa. Deus está consigo sempre. Toda a hora. A todo minuto. A todo segundo. Sempre. Então se está sempre consigo, peça ajuda a Ele sempre. Sempre. Em todas as circunstâncias. Não importa o que esteja a fazer, em todo lugar. Hoje eu acordei e não sei o que é que se passava. Eu não estava cansado. Isso é estranho. Acabei de tomar banho, deitei-me na cama e virei-me, Senhor, a tua palavra assim o diz. Que tu dás força ao cansado e força àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens cansarão e fatigarão, mas eu que espero em ti, renovarei as minhas forças sempre, cada segundo. É isto que eu creio, é isto que eu falo e é isto que eu recebo. É Ele que me capacita para ter força, a mim, a si e a todos. Não olhe para as circunstâncias à sua volta, olhe
para o que Deus diz. As circunstâncias, as palavras das outras pessoas vão sempre o tentar derrotar. Não olhe para isso. Olhe para Deus. Olhe para aquilo que Ele pode fazer na sua vida, que Ele pode fazer o impossível acontecer. Basta que creia. Então, versículo 13, então disse Jesus ao centurião, vai e como creste, seja feito. E naquela mesma hora, criado sarou. Ele acreditava que bastava Jesus falar uma palavra que era suficiente. Eu creio, basta você falar uma palavra e acredite de coração, você receberá a bênção que precisa para a sua vida. No dia em que você disser essa palavra e acreditar no seu coração, a partir desse dia, você não alarga mais. Não importa o que haja, chuva, haja sol, haja tempestade, haja o que houver, você vai confirmar sempre essa palavra até ao fim. Se é aquele que precisa de cura, você vai dizer, eu estou curado. Mas não importa as circunstâncias que fiquem pior, você vai sempre dizer, eu estou curado. Eu estou curado para espírito duro. Eu estou curado para espírito duro. Eu estou curado para espírito duro. Até ao fim, você vai manter a autoridade que Deus instituiu na terra, na sua vida. E vai prevalecer você falar crendo. É isso que vai acontecer. Eu também lhe quero dar uma novidade. Se você crê para o que é negativo, também lhe vou dizer, também vai acontecer o que é negativo. Se você acredita que não dá, eu sou-lhe sincero, eu vou-lhe dizer, não vai dar. Não vai dar mesmo. Nem Deus pode fazer nada, porque é aquilo que você acredita. Nós temos que mudar nossa atitude. Nós temos que mudar nossas palavras. Nós temos que mudar a nossa fé. Para que seja uma fé completamente pura. Pura em Deus. Confiando que Deus existe. Que é galardador daqueles que o buscam. Que é recompensador daqueles que o buscam. E à medida que nós o buscamos, Deus nos recompensa por essa busca que nós fazemos a Deus. Então isso quer dizer que não é buscarmos outras coisas, é buscarmos a Deus. É ganharmos tempo a ler a Bíblia Sagrada. Eu vos quero levar. Nós não vamos abrir, eu vou-vos só falar. São capítulos inteiros, muito extensos. Eu não vos quero ler, eu vos quero falar sobre eles. Em Daniel 3, nós não vamos abrir. Em Daniel 3, é um capítulo inteiro, fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes nomes estranhos, que para nós parecem estranhos, foram homens que foram levantados entre os judeus na altura de... Quer dizer qual era o rei da altura. Vou-vos dizer qual era o rei da altura. Nabucodonosor, neste rei foi levantado entre eles alguém entre os judeus, homens que estavam à frente de outros homens. Mas este rei levantou uma estátua e queria que toda a gente o adorasse, essa estátua. Mas estes homens, sendo judeus, não adoravam as estátuas e só adoravam o seu Deus. Todos baixaram e dobraram o joelho, mas eles não. E então o rei mandou-os chamar. Mas quem são vocês que, apesar de ser meus líderes e estarem líderes sobre várias províncias, como é que vocês não dobram o joelho à minha estátua, à estátua que eu criei? E eles viraram e disseram que não dobravam o joelho a estátua alguma,
dobravam o joelho ao seu Deus. Honravam o rei, mas não o faziam. O rei se exaltou, ficou chateado com tudo aquilo e os outros o picavam, dizendo que estava a ser desafiada a sua autoridade. Então agarrou e mandou que a fornalha aquecesse 7 vezes mais. E mandou que estes homens fossem colocados lá dentro. Antes de serem colocados, eu vou-vos ler o que é que eles responderam. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará do forno, do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Fogo? Eles estavam a desafiar, na altura, um dos reis mais poderosos sobre a face da terra, um imperador, conquistador de vários povos, de várias nações. O homem que internamente se exaltava como Deus. E eles a que tinham acabado de desafiar. E eles agarraram, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, mandou que os homens fossem levados, e os homens que estavam a pôr estes 3 homens para dentro da fornalha, esses próprios homens transformaram em pó, derreteram perante o fogo e a fornalha que estava tanto. Mas esses homens fizeram uma declaração de que confiavam em Deus. Fizeram uma declaração do que é impossível, porque entrando para dentro de uma fornalha ardente, qualquer homem, qualquer mulher seria feito em pó. Mas estes homens fizeram declaração que acreditavam no seu Deus. E porque declararam que acreditaram no seu Deus, eles foram lançados dentro do fogo. E o mais impressionante aconteceu. Estes 3 homens, com mais um homem que apareceu lá no meio, 4 homens, andavam a passear no meio do fogo. O próprio rei dizia: mas nós não metemos 3 homens lá para dentro, como é que lá estão 4? E um deles assemelhante a um Deus. Quem estava com eles? Quem era? Eu próprio creio que era o anjo do Senhor, o próprio Jesus. Porque estes homens fizeram uma declaração que o Deus de quem eles serviam, Ele próprio os livraria. E eles passeavam no meio do fogo. Fogo que aqueles que o meteram lá para dentro morreram só de chegar perto. E eles entraram e andavam passeando no meio do fogo. O rei, perante tudo aquilo e todos que viram, ficou impressionado e mandou-os chamar. E então eles chegaram ao pé dele, estes 3 homens, e nem a fumo cheiravam, nem os cabelos estavam queimados, nada, não lhes tinha acontecido nada. E o rei estava de boca aberta perante o poder do Deus a quem eles serviam. E o próprio rei, perante o inegável poder que havia da parte do Deus Altíssimo, ele fez um decreto. No versículo 29, em 3:29, no final do capítulo, não vamos abrir, não interessa, depois vocês podem ler em casa o capítulo todo, vão ver o poder de Deus em execução. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfémia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monto, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Glória a Deus! E então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Porque estes 3 homens
Não olharam para as circunstâncias. Não olharam para o que lhes podia acontecer, mas olharam para o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Estes 3 homens foram libertos. O impossível aconteceu porque eles acreditaram. Você percebe? Você percebe que na sua vida, na minha vida, as coisas vão acontecer porque nós vamos acreditar. Porque nós vamos crer neste Deus que pode livrar-nos a todo momento, a cada segundo. Você percebe disto? Entende isto? Que o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o nosso Deus. O nosso Abba Pai, o nosso querido Pai. Você entende isso? Este Deus livrou estes homens porque eles acreditaram nele. E vai livrá-lo a si porque você vai acreditar nele. Vai crer nele. Não importa as circunstâncias. Pois eu cada vez que me lembro disto, lembro sempre da mesma coisa. Cada vez que me lembro desta passagem, eu lembro sempre de situações. Ainda ontem, foi-me posto a mim uma situação. Disseram para mim para agarrar no dinheiro que iria sobrar, para agarrar nele e mandar fazer uma missa em memória de. E instantaneamente eu reagi e disse: podem-me pedir tudo e se eu não faço, vai completamente contra todos os meus princípios. Alguém que estava do outro lado numa chamada de vídeo virou-se e disse: princípios e fins. E eu disse: sim, é correto, é mesmo isso. Pode alguém fazer isso, mas eu não faço. Eu honro o meu Deus. Eu não honro esta terra. Haja o que houver. Eu quero que vocês entendam, de uma vez por todas, que muitas vezes nesta vida nós vamos ser confrontados com situações em dizer: não digas que és cristão, não digas que não és assim ou assado, não digas que és cristão, não digas que és coisa, porque senão as pessoas vão olhar para ti diferente. No teu trabalho, nos negócios que fizeres. Quem lida comigo sabe, ao final de pouco tempo, eu estou a dizer aquilo que eu sou e aquilo que eu acredito, em quem eu creio. Mas isso pode trazer problemas no trabalho. Exatamente como trouxe Sadraque, Mesaque e Abednego no trabalho deles, que eles estavam a fazer, pois eles eram líderes sobre um reino. Mas eles acreditaram mais em Deus do que no fogo. E Deus o livrou do fogo. Você vai me acreditar mais em Deus e em exaltar o seu Deus mais do que no sítio onde você está, onde trabalha. Então e depois? E depois Deus cuidará. Ele é Deus. Daniel 6. Agora, rei Dário. Outra época, mais à frente. Daniel foi confrontado com uma situação em que ele e outros 2 governavam sobre toda a Babilônia, sobre todos os reinos da Babilônia, e os outros queriam tirá-lo o cargo dele, e souberam que ele todos os dias orava a Deus, dobrava o joelho e orava a Deus 3 vezes ao dia, e então eles fizeram chegar até ao rei, exaltaram o rei pelo orgulho e disseram: faz um edito que ninguém faça petição alguma a não ser perante ti. Eu não posso precisar, foi uma semana, foi um mês, foi uns dias, pronto, peço desculpa. Eu posso até ver, mas eles fizeram com que ele levantasse um decreto em que ninguém pudesse, durante 30 dias, foi um mês,
Durante um mês ninguém podia fazer pedido algum, a não ser que fosse só rei. Mas Daniel orava ao seu Deus, fazia petições ao seu Deus. O rei Dário, exaltado por aquilo que só ele podiam pedir as coisas, e então fez esse decreto. Quando fez esse decreto, os outros, querendo culpar Daniel, chegaram ao pé do rei e disseram: existe um homem que está a fazer o que tu disseste para não fazer petições a nenhum Deus, a ninguém, e este homem está a fazer. E Daniel continuou a fazer continuamente, apesar de saber do édito real, apesar de saber, ele não estava a fazer nada contra o rei, ele unicamente buscava o seu Deus. Os outros utilizaram isso contra ele, e ele então, perante o decreto, tinha de ser lançado na cova dos leões. O rei tentou, de uma forma ou de outra, apesar do decreto que ele tinha feito, de tentar livrar Daniel, porque ele conhecia e amava Daniel, mas não conseguiu. E ele então foi lançado na cova dos leões. E a porta da entrada foi selada com o selo real. Nessa noite o rei não dormiu. Não quis cantores, não quis ninguém ao pé dele, pois ele estava triste porque ele amava Daniel. Mas este rei disse uma coisa antes de o mandar para a cova dos leões. E diz: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuadamente serves, o teu Deus, a quem tu continuadamente serves, ele te livrará. O próprio rei disse isto. O próprio rei, as pessoas que nos conhecem à nossa volta, eles próprios dizem: o Deus a quem tu amas, ele te livrará. O rei disse o mesmo. Ele foi enfiado na cova dos leões. Ele não dormiu, mas de manhã cedo se levantou e foi à pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso de que o teu Deus, a quem tu continuadamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei e diz: ó rei, que vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó Deus, nada tenho cometido delito algum. Mais uma vez, um homem que confiou mais no seu Deus do que nas circunstâncias, confiou mais no seu Deus que faria o impossível. Mais uma vez, outro homem foi liberto pelo poder do Deus Altíssimo. Escusado será dizer que aqueles homens que criaram a armadilha para Daniel, esses homens foram lançados na cova dos leões, eles e as suas famílias. E antes de chegassem ao chão, já estavam a ser despedaçados pelos leões. Sabe o que é que aconteceu? Este rei, agora rei Dário, faz outro decreto. E você pode depois ler Daniel 3 e Daniel 6 todo. Você vai ver. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo, que para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra, e livrou Daniel do poder dos leões. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Este rei, que não tinha Deus como Deus, reconheceu o poder de Deus.
E nós, que temos este Deus como nosso Deus, estamos a reconhecer o poder dele nas nossas vidas? Ou vamos continuar a acreditar no que nos dizem, no que os outros falam, no que as circunstâncias nos apresentam? Ou vamos acreditar neste Deus capaz de mover céus e terra a nosso favor? Eu lhes vou dizer uma coisa. Sempre esteve tudo na sua mão. Está na sua decisão. A fé mais pura está na sua mão. Não só com uma decisão que você tem que tomar, mas num conhecimento de buscar a Deus mais e mais e mais. Para que não seja as circunstâncias que o façam derrotar, mas seja a vitória neste grande e poderoso Deus que o faça levar até ao fim da sua vida. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, Sr. Eu, para terminar, eu quero-vos levar às palavras de Jesus, Lucas 10, 17. Vamos abrir em Lucas 10, 17. Onde é que os meus Lucas foram? Estão aqui. Lucas 10, 17. Jesus mandou homens, 70, para pregar o Evangelho a toda a criatura, para expulsar demónios. E eis o que é que aconteceu. Lucas 10, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, pelo nome de Jesus, até os demónios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus: eu via Satanás como um raio a cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. As circunstâncias que se voltam contra si, você não acha que é a força do inimigo? A doença que se tenta levantar, você não acha que é a força do inimigo? Pois Deus nos diz que temos autoridade sobre essa força e nada nos fará dano algum. Eu peço agora a todos que fiquem com os olhos fechados. Nós vamos orar. E vamos dizer: Pai, eu reconheço-te a Ti como o único e poderoso Deus. Eu reconheço-te a Ti como Tu que és capaz de fazer grandes coisas neste planeta e fazes em nome de Jesus. Como eu te reconheço o Teu poder, eu sei o que Tu podes fazer. Eu também sei a autoridade que me concedeste a mim por ser Teu filho, por ter aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador. Me foi concedido o privilégio de ser Teu filho. Por isso eu agora falo. Para as circunstâncias que se levantam hoje contra mim, eu falo contra elas. Eu ordeno a tudo o que se levantou contra mim que saia da minha presença agora mesmo, no nome de Jesus, da minha vida. Tudo o que foi levantado contra mim caia por terra de uma vez por todas. Também ordeno a toda a doença, ordeno que saia da minha vida. A toda a enfermidade, ordeno que saia o nome de Jesus. E também ordeno que tudo o que se levantou contra os meus familiares, que saia no nome de Jesus. Eu falei, se aconteça, assim se faça, para a glória do Altíssimo. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Só Tu podes. E eu sei. Muitas bênçãos. Boa semana. Muitas bênçãos no nome. Amém.